Boa tarde a todas e a todos aqui da TV 247. Estamos aqui em mais um Távola de fim de tarde. Eu sou Regina Zappa e estou aqui com o Miguel Paiva e o Renato Aroeira. Boa tarde, Miguel. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo bem, Aroeira? Boa tarde, Regina. Tudo bem? Boa tarde, meninos. Oi. Estamos aqui também com o Sérgio Sbraja, aqui nos bastidores, ajudando a gente e botando a gente aqui no ar. Hoje, antes de eu começar, eu quero dar as boas-vindas a Liliane Alves, que é novo membro aqui do canal. Fernando Nascimento está dando boa tarde também, Leonardo Pires, Rita Valente, estamos aqui já com boa companhia, Ceci Vieira Jurua, enfim. E vamos começar a nossa conversa de hoje. Hoje a gente vai falar... Mas eu acho que a Márcia também, que se tornou um membro do YouTube, que ela passou a mensagem dela rápida. A Márcia, não me lembro o sobrenome. Essa, Márcia Narciso. Não estou vendo, deve ter chegado lá no... Está aqui agora, entrou aqui agora. Está no Távola aqui. Márcia, é engraçado, não estou vendo não. Mas, de qualquer maneira... Como não podia deixar de ser, boa tarde, Márcia, né? Boa tarde, Itamar Porto. Agora está chegando um monte de gente. Adriana, Marcos, Maria Balbina. Bom, como não podia deixar de ser, a gente vai conversar muito hoje sobre essa eleição, que a gente acabou de participar dela, e o rescaldo da eleição e tudo. Enfim, o nosso programa vai ser, na maior parte, sobre esse assunto, e vamos receber uma convidada muito, muito bacana hoje, que é a vereadora de esquerda mais votada no Rio de Janeiro, que é a Tainá de Paula. Ela é vereadora, se elegeu vereadora pelo PT, e nós vamos conversar com ela daqui a pouco, mais adiante, um pouquinho no nosso programa. Antes da gente entrar nesse assunto da eleição, eu queria comentar com vocês, ainda voltando um pouquinho à eleição americana, um vídeo que eu vi hoje, e que eu não tenho como botar o link aqui, porque eu recebi num grupo, mas eu já soube aqui que ele está no YouTube, e é só acessar. Eu não sei se tem tradução, eu ouvi em inglês, mas acho que já tem uma tradução em espanhol, que é um vídeo do Michael Moore, aquele documentarista americano maravilhoso, que eu gosto muito, pelo menos, ele lendo uma carta dele ao Joe Biden, e dizendo, e dando a sua explicação, ou o seu depoimento sobre a vez em que ele fez um documentário em que ele filmou o Joe Biden e a reação dele em relação a uma criança que estava ali meio que atrapalhando, e depois ele, na campanha do Bernie Sanders, também se encontrou com o Joe Biden, e ele passa uma imagem assim bem positiva do Biden, como se ele, quer dizer, claro, ele é americano e tudo, mas como se ele tivesse se transformado um pouco desde o tempo em que ele começou na política e foi evoluindo, digamos, ideologicamente ou politicamente. Muito bonita a carta, é muito comovente. E ele o Michael Moore... Hein? O Michael Moore é um cara de classe operária, ele é oriundo, ele tem consciência de classe. Exatamente. E ele diz isso do Biden. Ele diz assim, eu ficava olhando aqueles dentes tão perfeitos do Biden e ficava pensando, será que ele também veio da classe operária? E ele veio, né? Ele diz, nós dois somos da classe operária, mas ele chamou atenção para os dentes do Biden, que eram perfeitos. É que o trabalho dental custa uma fortuna nos Estados Unidos. Logo nos Estados Unidos é um absurdo. Você deixa a sua vida para tratar dos dentes. Eu acho que vale a pena, quem não viu, vale a pena dar uma olhada nessa... fazer uma observação sobre o Biden. Não tenho ilusões, eu sou um cara velho demais para me alimentar de ilusões. Mas eu percebi, você estava citando isso, que o Biden fez um discurso de aceitação completamente diferente de tudo que todos os que tomaram posse lá fizeram até hoje, até mesmo o Obama. Além de incluir os negros objetiva e explicitamente no seu discurso. Na verdade, ele incluiu a base que o elegeu. A Kamala incorporou muitas das coisas que o Bernie Sanders colocou no programa. Esse é um programa mais avançado que eles fizeram até hoje. Mas o que ele propõe é uma coisa sobre a qual o Lula fala o tempo inteiro também. Você tem que costurar um país dividido.
Aqui no Brasil nós não temos esse problema também. Nós temos um problema imediato, que é servir a esquerda, que é um pouco petulante, às vezes, ali dentro, nas brigas internas. Às vezes é um pouco, eu não vou dizer infantil, mas assim, lembro que Lênin falava que é preciso tomar cuidado com as doenças infantis do comunismo. Então, na verdade, assim, eu acho que a gente, às vezes, a esquerda é um pouco petulante e precisamos servir certas rupturas. Mas depois que tomarmos o poder, porque esse é o objetivo, vamos ter que costurar um país bem rachado. Como eles vão ter que fazer. É exatamente isso que ele fala para o Biden, ele cobra, assim, delicadamente, de uma forma muito bonita, ele cobra do Biden todas as promessas de campanha e tudo que ele precisa fazer, e fala do seguro de saúde, e fala, enfim, do desemprego, e como arrumar. Ele fala tudo que nós aqui no Brasil falaríamos para um presidente eleito que fosse de centro-esquerda, ou de esquerda, ou progressista. Então, é uma situação... E diz assim, olha, você pode mudar tudo que o Trump fez, você pode reverter tudo, não tem problema nenhum. E agora, acabei de... alguém aqui botou aqui uma coisa que eu acabei de ver também, que o Trump acabou de demitir o diretor de segurança cibernética por causa das fraudes na eleição. Então, enfim... essa notícia já tinha saído, eu já tinha visto. As pessoas estão tendo uma tolerância enorme com o Trump, porque já era para ele ter elegantemente reconhecido a derrota. Agora, sobre isso que o Aroeira falou, de servir a esquerda, é importante a gente também perceber que isso começa a acontecer discretamente aqui em relação aos apoios aos candidatos de esquerda. É um fato, às vezes, quase inédito esse dos partidos de centro-esquerda se manifestarem a favor dos candidatos de esquerda que estão disputando as prefeituras. Foi rápido. E eu acho muito bom isso, porque dá tempo justamente dessas alianças se sedimentarem. Então, parece que... Eu acho que, inclusive, a derrota do Trump ela foi tão retumbante, entendeu? Tão significativa, que o Biden deve até ter percebido o quanto ele pode se aproveitar disso a favor da imagem dele. Não entendeu? Foi uma derrota retumbante, não. Do tamanho... Não, eu não estou dizendo em termos de número, não, da importância que a derrota teve, entendeu? Soante, foi uma derrota tão importante que o Biden tem que aproveitar isso para ele, capitalizar isso em termos de formação da imagem dele. E é o que está acontecendo, as pessoas se manifestando, o Michael Moore e outros, a Kamala como vice, ele tem todas as ferramentas. Ele tem todas as ferramentas, exatamente. Ele tem todas as ferramentas para fazer um governo, inclusive, mais progressista do que o do Barack Obama. E olha, as bases, a Angela Davis fala isso, a gente comentou isso da vez passada. As bases têm lugares onde fazer pressão. Lá e aqui. Exatamente. A equipe que está escolhendo é gente susceptível à pressão. A própria entrada da Câmara, igual ele fez com o Obama, ele foi um conselheiro, ela vai ser também, ela é susceptível à pressão. Expressões específicas e tal. No Brasil, nós temos a mesma coisa. Você falou que a esquerda começa a conversar, começa mesmo, e é forçada pela base, viu? Não está sendo uma coisa simplesmente decidida em cima, não. Está sendo empurrada pela base. Não é uma decisão de gabinete, né? Não é decisão de gabinete, não. Que vem do voto. Que, na verdade, a única forma de você fazer frente única, frente de esquerda, é quando a base chuta a liderança para fazer isso. É verdade. É isso aí, gente. Esse assunto mas a gente tem que correr aqui para a gente entrar no nosso assunto do dia. Queria mencionar também que o Amapá continua pedindo socorro, a coisa não se resolveu, a questão da energia não voltou, as pessoas estão desesperadas e realmente o país, o governo não está dando a menor bola. A gente não vê o presidente falando nada, nem o ministro falando sobre isso ou falando sobre os grandes problemas, né? Inclusive a Covid, a volta, essa segunda onda que está já se alastrando, a gente não tem uma coletiva do Ministério da Saúde, não tem nada, né?
Eu acho esse apagão no Amapá, eu estava vendo hoje aqui as notícias, duas ou três mulheres que estavam parindo na hora do apagão tiveram que ter seus filhos à luz de lanternas, quer dizer... E eu achei mais estranho, quer dizer, um comentarista da Globo News, não sei se foi o Valdo Cruz ou não, é notoriamente culpa da privatização, né? Depois que a energia elétrica foi entregue às empresas privadas no Amapá, aconteceu esse descaso todo, esse abandono, né, do Estado. E ele vem enfatizando que é preciso realmente privatizar direito as coisas para que elas aconteçam, mas privatizar direito como é? Explica para a gente. Não tem. Isso aí é resultado da privatização. Então, é uma disfarçatez que eu não entendo. Entendeu? O Estado vivendo um apagão dramático há 16 dias, não sei quantos dias, e a pessoa vem aqui discutir sobre a privatização. É um caso de intervenção, é um caso de impeachment, é um caso de demissão, é um caso de prisão. Eles adoram os gringos, os americanos. Essa turma adora eles. E, no entanto, você imagina isso acontecendo no Alasca sem 4, 5, 6 pessoas presas, o presidente da companhia, intervenção, escambau, impossível. Lá pode não haver um Estado presente, como a gente gostaria, mas há uma justiça presente e eficaz. Era para já ter havido uma ação popular, algo subindo rapidamente nas instâncias aí, porque é caso se processar. Você não tem ferramenta jurídica para isso. Não é nem um caso de justiça, não, é um caso de governo. É governar é isso. Né? A gente não tem governo. Você tem que entrar. Existem ações populares para isso, você pode fazer, tem que fazer. Olha, eu acho que tem que responsabilizar criminalmente as pessoas que fazem isso. Claro, claro. É o único jeito. É o único jeito. Se der certo, né? Tem que tentar, pelo menos. Mas olha só, tem gente aqui perguntando se o nosso programa é ao vivo. Nosso programa é ao vivo, estamos ao vivo. E se tiver algum advogado na plateia, podia ver com a gente. Não dá para fazer umas ações populares. São 5h12 da tarde agora, 5h12 da tarde, para vocês comprovarem. Vocês lembram do Moro mostrando o calendário para provar que ele estava... Mostrar o jornal do dia, né? Não é assim? Mostrando o relógio aqui, ó. Mas o Moro mostrou um calendário do dia em vez do jornal do dia. O calendário com a página do dia. Mas olha só, e o Mário Vilela me faz uma pergunta que muita gente faz aqui, se eu sou parente do famoso Frank Zappa. Eu vou falar rapidamente que eu acho que eu sou, Mário, porque os pais do Frank Zappa emigraram da Itália, da cidadezinha de Paula, na Calábria, mesma cidade do meu avô e dos meus antepassados, e não é um sobrenome comum, a cidade é muito pequenininha, eu já visitei, e só que eles foram para os Estados Unidos, o meu avô veio para cá, para o Brasil. Mas, olha, tenho certeza, é meu primo. É um gênio. Fico mais honrado ainda de fazer o programa. Ouvi a obra toda várias vezes. Saber que corre nas suas veias o sangue de Frank Zappa. Corre o sangue de Frank Zappa, o mesmo sangue, então já é um ponto para mim, né? Bom, mais uma coisinha antes da gente passar para o nosso assunto do dia, é o vexame, mais um vexame, né, do nosso presidente falando no grupo dos BRICS, quando ele resolveu dizer, em tom ameaçador, que são empresas internas, que ele vai divulgar a lista de empresas internacionais que compram madeira ilegal do Brasil. Nós estamos até agora também esperando a lista das empresas brasileiras que desmatam e vendem essa madeira para essas empresas internacionais, né? Ele sabe quais são, porque ele pessoalmente vendeu para elas. Não, você sabe que, olha, 80% da madeira que sai da Amazônia é comprada pelo próprio Brasil, 80%. Ele confunde empresa com país, né? Ele acha que as empresas pertencem ao capitalismo, que faz esse tipo de coisa. Agora, na mesma hora, em 5 minutos depois, já tinha notícia que o IBAMA flexibilizou a fiscalização em cima das madeireiras para poder vender madeira ilegal, inclusive para dentro do Brasil. Entendeu? O Bolsonaro faz questão de dizer que ele quer acabar com essa legislação toda para que essas coisas não sejam mais ilegais. Inclusive. Mas imagina, se cedo, ainda tendo controle, já é essa casa da mãe Joana, imagina não tendo.
Não, a verdade é que ele não quer nenhuma restrição à exploração da Amazônia. Esse é um desejo dele. Ele deixou isso claro durante a campanha também. Então, sempre foi. Vamos ser realistas. O pessoal votou sabendo disso. É verdade. Não, ele sabia mesmo, nós sabíamos que ia ser assim. Bom, vamos entrar no nosso assunto, então, antes que a nossa convidada chegue, ela vem daqui a pouco, e fazer comentários. Eu acho que teve um lado muito positivo nessa eleição, e ainda é uma coisa começando, né, ainda um pouco incipiente, mas a gente teve dados assim, os quilombolas elegeram 56 representantes, o que foi um recorde em 10 estados, o que foi um recorde. Foram 78, aí isso no âmbito nacional, 78 vereadores gays, lésbicas, bissexuais ou trans foram eleitos. 78. Em 2016 foram só 25. 32%, só queria dar esses dados antes de a gente começar a falar. 32% dos prefeitos eleitos no primeiro turno são negros, em 2016 era 29%. Os negros representam 44% dos vereadores eleitos, contra 42% em 2016. E, né, aqui fala em 59, mas acho que foram 78 quilombolas. Que mais que eu tenho? 10 indígenas para a prefeitura, 6 na eleição anterior, quer dizer, tudo cresceu. Apesar disso, em 900 cidades brasileiras, não tem uma mulher eleita para vereadora. 900 cidades. Então, mas o que eu estou dizendo aqui é que cresceu, e a coisa vai indo devagar, né? É importante isso, é importante que tenha crescido. A política é feita disso. Não, lógico. Mas é só para a gente ver como é que... Você sabe que tem um outro recorte também. Nem todos esses candidatos e candidatas gays, bissexuais, negros e mulheres estão em partidos de esquerda. O crescimento ocorreu também na horizontal. Foi em alguns partidos. Alguns, por exemplo, tem um vereador gay que é eleito pelo republicano, se não me engano, com apoio ao Bolsonaro e tudo mais. Nós até... Você estava me mostrando... Essa trans que a gente viu... O que eu percebo que é o seguinte, bolsonarista. Que é bolsonarista. O que eu percebo é que, de certa forma, essas pessoas, em nome das quais muitos militantes falavam, poucos militantes negros, gays, mulheres, e os homens falando por isso, bom, eles estão assumindo os próprios riscos e questões. Isso significa que um gay conservador, uma mulher que prefere a prática dos evangélicos em relação às mulheres, desde que aumente a percentagem, eu começo a ficar interessado. Porque eu acredito numa frase que um amigo meu do Movimento Negro disse, é um militante negro, ele diz o seguinte: onde houver um negro disputando um espaço, eu vou lá apoiar, mesmo que eu não concorde com este espaço ou com a existência dele. Isso implica, por exemplo, em o cara se candidatar pelos republicanos com a temática LGBTQ, ou sendo um militante da causa negra, sabendo que os negros que estão no poder negam o racismo, sabendo que as pessoas que estão no poder negam a própria existência e o direito do homossexual ou das alternativas de gênero. O que eu penso é o seguinte: mesmo não sendo pessoas que sejam humanistas ou que pensem dentro da esquerda, essas eleições são revolucionárias. Essa ampliação dessas pessoas, de representação delas nas câmaras, mostra um avanço da população que vota, inclusive, porque resolveu incluir esse tipo de questão na sua pauta básica, que é o que você usa para votar. Eu acho que é um momento, é melhor até do que dá para imaginar, é mais profundo a entrada disso. É preciso aproveitar o momento, como diz Angela Davis, né? Sempre aproveitar o pêndulo aí, a quicada da bola, para poder empurrar isso mais para frente. É uma vereadora que foi eleita, vereadora trans, que foi uma vereadora trans, eu vou te dizer até... Acho que é mais um rapaz gay, eu acho, não? Não, é uma vereadora trans bolsonarista. Ela é vereadora em Londrina. Em Londrina. Ela é bolsonarista, mas eu tenho certeza que o Bolsonaro não é a favor da causa dela, entendeu? Então, isso aí, agora que ela, como o Aroeira mesmo disse mais cedo, que ela vai estar mais exposta, ela vai ver o quanto mais a contradição.
O quanto uma pessoa trans declarada, aberta, exposta, vai sofrer, entendeu? E eu não acredito que o Bolsonaro seja ela. Ela é Bolsonaro, mas o Bolsonaro não é ela. É a mesma questão da Kamala. Eu queria falar uma coisa, que eu até a gente já conversou sobre isso. Eu acho super importante, ainda mais num país como o nosso, tão preconceituoso, tão racista, que essas pessoas ocupem esses lugares. Mas isso é um primeiro passo, eu acho, né? Agora, essas são as causas identitárias e tal. Agora, eu também acho que a gente não deve ser completamente paternalista em relação a isso, porque, por exemplo, o presidente da Fundação Palmares, ele é a negação de tudo que ele deveria representar, né? Porque ele não só é uma pessoa conservadora e de direita, ele nega aquilo para o que ele foi colocado ali para fazer, defender os direitos dos afrodescendentes e tudo. Então, eu não tenho essa... eu acho até que no campo democrático a gente precisa que essas pessoas ocupem seus espaços e tenham a liberdade de pensar, obviamente, pensar o que quiserem, entendeu? Eu só não tolero, como o Aroeira já falou aqui, eu só não tolero a intolerância, né? Então, isso aí, o fascismo, a gente não precisa aceitar, mas eu acho, assim, que, para mim, ainda, junto com essa causa da identidade, que é importantíssima, sem dúvida alguma, eu acho que é preciso conectar isso também com a solidariedade, a consciência de classe, a pobreza, né, a justiça social. Esse é o nosso papel, aproveitar as contradições que essa exposição, porque é impossível, eu sei que é impossível no capitalismo aceitar completamente as causas LGBT. É impossível o capitalismo absorver a mulher e um ponto de vista realmente feminino. Não é possível isso, assim como não é possível para o capitalismo compreender a questão racial, porque parte do dinheiro que circula no mundo é fundado e capitalizado durante os 400, quase 500 anos de escravidão. Então, se isso está acertado, a gente sabe que a bitola é diferente. A questão aqui é a seguinte: quando eu não vou chamar o presidente da Fundação Palmares de Capitão do Mato, eu não faço isso. Porque é preciso um homem negro dizer isso para mim, dizer para ele que ele é um Capitão do Mato, e eu posso apoiá-lo. Meu ponto é, eles são as pessoas que mais interesse têm em mostrar, e hoje em dia não precisam da minha intervenção para dizer isso. Eles vão lá e dizem explicitamente. Então, é nesse sentido que eu acho assim, um avanço gigantesco ocuparem o espaço da representatividade, ponto. A partir daí, a conexão que a gente tem que fazer é essa. Nossa função, toda a comunicação, é mostrar a conexão absurdamente íntima entre isto e o capitalismo. Entre toda essa opressão, estupidez e capitalismo. E aí vê que não há outra saída, a não ser acabar com isso. Eu acho que é mais fácil o capitalismo aceitar e absorver essas questões identitárias do que absorver a questão da luta de classes. Então, é por isso que eu disse, mas eu concordo absolutamente com você, eu acho fundamental o problema que as pessoas... é que eu não consigo mais separar uma coisa da outra. O capitalismo existe nos 400, 500 anos em que ele se construiu, foi justamente os 400, 500 anos em que você escravizou um continente e destruiu um outro, assassinou todo mundo. É impossível separar uma coisa da outra. Eu acho que elas estão na origem. O capitalismo, na sua origem, ele surge cometendo essas duas barbaridades. Então, o que a gente deve entender é que ele, para existir, ele precisa perpetuar essa coisa. É por isso que não funciona. Você é absorvido, você vira Hillary Clinton. Você vira esse rapaz que anda com o Bolsonaro. Não pode. Absorvido que eu diga no sentido de ser... de estar ali na sociedade convivendo normalmente como cada um. Apesar disso, tudo que a gente está falando... Não vai ter oportunidade para todos. Os negros e os chicanos vão sobrar. Não, eu acho que essa luta nova que a gente está vivendo do século XXI, do início do século XXI para cá, é uma luta identitária, é uma luta de gênero muito forte, que transcende, que surgiu das cinzas disso tudo. Finalmente, essas vozes vieram à tona, entendeu? E independe de que regime é. São poucos os regimes no mundo inteiro que toleram a subversão de gênero, a subversão identitária, entendeu?
entendeu? Que é uma coisa que está surgindo independente em que lugar seja, entendeu? Então, ela é uma coisa que vem com uma força tamanha, entendeu? Que tem que mudar não só o capitalismo, como todos os outros eventuais sistemas de governo que tenham que enfrentar esse tipo de luta, que é uma luta que foge totalmente de qualquer carimbo, entendeu? É uma luta que eclodiu de uma situação intolerável e das pessoas na rua e dos oprimidos realmente saírem dos seus esconderijos e brigarem pelas suas causas, entendeu? Então é uma coisa totalmente nova. A gente tem que estar agora vivendo um lugar de escuta. A gente tem que aprender muito, entendeu? Com que a gente ouve. Exatamente. Até mesmo nossa visão sobre a luta de classes, ela é distorcida pelo fato de estarmos nesse ponto de privilégio. É verdade, eu entendi essa questão do privilégio. Porque o colonialismo europeu passou por cima da África no mesmo período em que o marxismo surgia, e simplesmente o que ele fez na África é impressionante. Quer dizer, todo o processo da Revolução Industrial é pequeno perto do que aconteceu ali. O colonialismo, a divisão posterior de tudo, a ruptura das tribos, o escambau, a destruição de impérios e tal. O que eu penso é preciso entender a luta de classes e começar a ler de novo isso diante dessa realidade que nós temos. E aí é impossível separar uma da outra. Por isso, eu fico pensando, vale a pena deixar as contradições se instalarem. A Kamala como vice é uma contradição permanente e ambulante. E isso é bom para a nossa luta, porque isso cria fissuras no capital. Isso cria. E nós vamos precisar de aliados de todos os lados. Eu estava dizendo outra coisa, mas eu concordo. Aqui o Éder Guimarães dizendo, mas representatividade deveria ser a lógica da democracia, óbvio, né? E a gente luta para isso, para representatividade, que todos sejam representados, as minorias, sobretudo, e eu, como mulher, sei perfeitamente disso. Mas eu estou indo um pouquinho além. Mas olha só, gente, daqui a 2 minutos vai entrar aqui a nossa Tainá. Tainá já está aí? A Tainá já está aí, já pode até entrar, que a gente está aqui louco para conversar com ela. Para dar parabéns para ela também. Olá! Ei, Tainá, tudo bom? Tudo bem, parabéns, tudo bem. Que bom. Parabéns para você. Parabéns. Obrigada demais, parabéns para todos nós, né, na verdade. Parabéns para todos nós, merecidíssimo. Você sem dúvida, uma batalhadora, uma mulher importantíssima, vai fazer uma diferença grande lá na Câmara. Mas, Tainá, a gente queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa batalha, como é que você foi assim, a mulher de esquerda mais votada no Rio de Janeiro. E depois a gente tem outros assuntos para a gente falar de uma forma geral também, de esquerda, direita, quem avançou, quem não avançou. Mas primeiro conta da sua experiência para a gente aqui. Claro. Primeiro, agradecer, é uma honra estar aqui. Acho que essa bancada não é a primeira vez que venho para a bancada da TV 247, então estou honradíssima agora como parlamentar voltar a casa. Nós também. Regina, é um cenário muito, muito difícil. Acho que foi uma das eleições mais duras para o campo da esquerda, né? Acho que o nosso sucesso eleitoral se dá porque a gente não começou acertadamente só no 2020. Nós já somos uma figura conhecida do campo da esquerda, sou uma mulher filiada há muitos anos, tenho uma trajetória de lutas importantes aqui na cidade, fui candidata em 2018, e no cenário da pandemia, né, quero fazer uma janela aqui no 2020, eu tive uma extrema atuação no combate, na construção de informação. Eu participei de programas da grande mídia falando sobre isso, discutindo sobre um tema para além das minhas pautas, né? Eu acabei virando uma figura público-política de diversas pautas, para além das pautas das identidades, da discussão antirracista, que, claro, também é o meu lugar, mas hoje eu sou muito associada a uma discussão não só de como a gente formula melhor uma agenda programática e mais prática da esquerda. Eu acho que eu falei muito sobre renovação política, sobre qualidade dos quadros, como é que a gente investe em formação, e também eu sou uma mulher da discussão urbana. Ser arquiteta e urbanista
num contexto de grande crise das cidades, de grande crise do saneamento básico. A gente falou muito nesse 2020, à luz da pandemia, à luz do Covid-19, da precariedade das favelas. Então, ser uma mulher favelada, uma mulher da luta das mulheres, uma mulher que fez e construiu uma agenda de combate e de discussão do Covid, me posicionou muito bem numa eleição que ainda está muito polarizada, que ainda enfrentou muito o antipetismo, mas acho que o nosso sucesso eleitoral se deu por conta dessas condicionantes, né? Tainá, o dia que você for eleita prefeita do Rio de Janeiro, eu me disponho a trabalhar com você, porque meu sonho foi trabalhar numa prefeitura. Eu acho que trabalhar na prefeitura da sua cidade é uma coisa muito boa, entendeu? Mas você precisa estar em boa companhia, você precisa ter alguém que tope suas ideias, entendeu? E eu acho que você é a pessoa perfeita para isso, entendeu? Então, eu queria saber, você esperava esse tipo de resultado, esse resultado que você teve? Eu sei que você trabalhava para isso, é óbvio, mas te surpreendeu de algum modo? Me surpreendeu. Vou aqui abrir a minha verdade política, né? O que a gente estava desenhando nos bastidores aqui da coordenação da nossa campanha. A gente tinha um mapa eleitoral de 20 mil votos. E aí a gente esperava que tivesse quebra, né? Que a gente ficasse ali entre os 15 e 20 mil votos, entendendo o diálogo com as favelas que a gente tem, entendendo o diálogo com os movimentos sociais. A gente conseguiu construir uma ampla rede de coletivos, de movimentos sociais ligados à periferia, ligado, claro, à pauta antirracista e à pauta das mulheres. Várias mulheres organizadas, independentes, construíram essa campanha, e já que demonstra o meu apoio. Pessoas que queriam se candidatar em algum outro momento, abriram mão de suas candidaturas em prol desse projeto coletivo. Então, não é só uma vitória minha, é uma vitória de todo mundo que construiu essa política, que acreditou que é importante pensar a renovação do PT Rio e, obviamente, do PT nacionalmente. Para além disso, a gente tomou uma surpresa que nos últimos 15 dias a gente começou a circular indicações de pessoas muito importantes aqui na cidade e até mesmo no Brasil, né? A gente recebeu apoio da Djamila, que, claro, é uma companheira da discussão intelectual antirracista, mas se sentiu provocada em emitir apoio. Caetano Veloso, artistas que muitos eu conhecia de outros momentos, mas alguns eu sequer conhecia. O Silvério Pereira, né, que o Lunga, do Bacurau, fez um vídeo, né, e declarou seu voto. Então, existia uma rede muito potente também de apoios que, na nossa opinião, provocaram, estimularam aí esse complemento do voto na reta final. E, claro, fazer uma menção ao sucesso que foi a campanha da Benedita da Silva, né, gente? Uma mulher negra de origem popular, que entrou no período eleitoral tardiamente, né? Não é segredo para ninguém que o campo majoritário do Partido dos Trabalhadores tinha uma outra indicação de quadro para a Prefeitura do Rio, que era Marcelo Freixo, que nem é do PT. E a gente entra na cena e entra no debate público defendendo a campanha da Benedita tardiamente, enquanto outras candidaturas já estavam consolidadas e faladas, como a da Marta Rocha, que é pré-candidata há mais de um ano. Nesse contexto, nesse cenário, avalio também que muito desse sucesso eleitoral, da gente resgatar um PT popular, um PT de favela, um PT que diz que é importante esse retorno para as bases, e, obviamente, o estouro, que é, né, esse quadro quase com 80 anos, fez com que essa discussão que eu trago também, da luta da periferia, da luta da mulher negra, fossem determinantes aí para o sucesso eleitoral que a gente teve. E a candidata é boa, né? A candidata é muito boa. Eu reparei... Quantos votos você teve, Tainá? Foram 24.881 votos, se não me engano. Acima da expectativa, né? Acima, ficamos acima. Que a maior parte das eleitas e dos eleitos pela esquerda, pelo menos todo mundo que eu vi comentando, lembrou que não era uma candidatura só dessa pessoa. Lembrou da equipe do trabalho, que é um grupo coletivo, e algumas candidaturas foram, inclusive, coletivas mesmo. Então, assim, eu percebo uma evolução adicional
além de todas essas conquistas que a gente estava apontando aí, que é o fato de se compreender mais, eu acho, especialmente as candidaturas mais jovens, de alguma maneira, se compreender mais a ideia do trabalho multidisciplinar e de equipe que a representação significa. O PT sempre foi muito bom nisso, os grupos que trabalham assessorando os parlamentares do PT sempre foram grupos muito, assim, participantes, com a sensação de que eram parte do mandato. Mas eu percebo que isso aumentou muito, e hoje em dia é quase oficial que um mandato é de mais do que apenas aquele CPF, como diz o pessoal dos coletivos, né? É mais do que aquele CPF que foi eleito. Sim, é importante ter uma representação. Eu, que sou caricaturista, digo, é preciso ter rosto. As coisas precisam ter rosto, inclusive para eu poder desenhá-las. Mas eu acho que há uma evolução diferente em termos de qualidade da política, nessa coisa de coletivizar mais a ideia da representação. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque você é parte desse processo, né? Muito, muito. Não vou negar aqui que eu sou de uma leva de mulheres que vem discutindo muito, claro, a inserção de mulheres nos espaços de poder e atrelada também a um outro exercício político. Eu faço parte, integro a Partida Feminista, que é um movimento nacional de mulheres na política que passaram e passam mulheres potentes, como é o caso da Márcia Tiburi, e foi o caso de Marielle Franco, que é o momento que eu começo a militar e me aproximo de Marielle nessa construção desse movimento. Nesse sentido, esse exercício político diferente, que eu acho que as candidaturas coletivas são fruto dessa discussão, os movimentos de renovação, né, pensar as provocações construídas nos últimos anos, eu acho que a partir de 2013 para 2020, muita coisa se experienciou e se tentou formular no campo não só da política institucional, no campo do exercício parlamentar, mas também, principalmente após a morte de Marielle, ficou claro que qualquer candidato, principalmente candidata, que não experiencie, queira fazer provocações de outro exercício político, não será bem aceita e bem construída nesse cenário público. O que eu fiz e o que eu acho importante reforçar? Eu estabeleci, desde muito antes do período eleitoral, um conselho político muito amplo, para além do PT, construindo, inclusive, com outros partidos, o debate público da conjuntura, trazendo figuras políticas, trazendo movimentos sociais, professores, cientistas políticos, para a gente começar a fazer um movimento não só de rearranjo dessa política institucional, mas também da qualidade do nosso trato político enquanto esquerda. Um dos nossos grandes problemas, gente, da dificuldade da construção da frente ampla, é claro que passa pela reforma do Cunha, passa pela dificuldade de manutenção dos partidos de esquerda, mas também passa por uma dificuldade de construção de ponte de diálogo. Eu acho que esse aí é um bom aceno para a gente refletir o que a gente faz daqui para frente. Por outro lado, também é preciso avançar em como você responde melhor, insere melhor o debate com a sociedade civil organizada, com os movimentos sociais. Na minha opinião, as candidaturas negras eleitas, as candidaturas LGBTs eleitas, afropindorâmicas e das identidades de modo geral, são uma vitória não necessariamente apenas dos partidos, mas dos movimentos sociais que vêm pautando essa discussão de forma muito veemente e muito contundente. Tainá, você falou aí de apoio de vários artistas e tal, e certamente é um apoio porque todos passaram a conhecer o que você tinha de bom para trazer para a gente. E aí, por conta disso, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, a Carmen BR. Como a militância, você falou em criar pontes e diálogo e tal, como a militância pode participar e ajudar no seu mandato? A militância e as pessoas progressistas em geral. Posso acrescentar um pedacinho? Porque essa foi uma coisa, desde o começo do PT, ganhando a prefeitura em Porto Alegre, que eu converso com pessoas de lá e havia esse problema. Como a base pode chegar ao poder?
mesmo o poder Sim. do PT, mesmo quem está lá exercendo, porque tem o que dizer e tem muito a ajudar. Como você viu agora, a moça está perguntando, assim, a Vera, né? Querendo saber assim, como a gente pode... Quando a gente elegeu o Lula a primeira vez, eu e a Ida, que éramos casados, queríamos ir para Brasília ajudar e não sabíamos como fazer. E olha que eu já estava desenhando jornal, a Ida era do Animamundi, e assim mesmo não conseguimos ajudar. Isso é um problema que eu percebo que é mais estrutural. Então, como é que pode fazer isso? Vai aí. Claro. Aroeira e Carmen, eu fiz uma metodologia do meu processo, e aí falando que a pré-campanha, na verdade, de 2020, se inicia no 2018. Para quem não sabe, eu fui candidata em 2018, com uma metodologia muito parecida, e no dia seguinte à eleição, eu já estava na coordenação, na operativa da coordenação do segundo turno do Haddad. E aí a gente tocou o vira-voto, a gente tocou muita coisa potente, principalmente nas favelas e na periferia aqui do Rio. Travou? Congelou. Eu acho também, gente, que a Tainá está exausta. Vamos ver se ela consegue voltar. Ela está super cansada ainda de tudo, todo o trabalho das eleições. E eu ouvi... Voltei. Eu ia começar a criticar a esquerda e a internet... É a sabotagem. Minha internet está parceira da esquerda. Não gosta de ouvir crítica. Já era tempo da internet ser parceira da esquerda. Exatamente. Mas, olha, deixa eu falar uma coisa. Eu sei que você precisa sair daqui a pouco, você está super cansada e você precisa desse tempo, mas já vamos emendar numa outra pergunta, você pode responder rapidamente e dizer assim, olha, vou, porque eu já não estou aguentando. Mas que é o seguinte, já que você está falando aí da esquerda, como é que você acha que foi o desempenho da esquerda nacionalmente nessa eleição, na tua opinião? Vamos falar disso sim, Regina. Voltando aqui ao debate, né? Naquele segundo turno, não parei, eu peguei a puxada de orelha do Mano Brown e fiz um debate que era construir toda a minha potência política, pensar essa potência política a serviço de um diálogo direto com quem eu queria comunicar, que são centralmente movimentos sociais, favelas e periferias. Eu construí um movimento chamado Bairro a Bairro, e eu fui literalmente em todos os bairros do Rio de Janeiro falar com o presidente da associação de moradores, falar com moradores de modo geral, ativistas locais. Eu tenho um termômetro e um mapa do que cada bairro, do que cada localidade está passando, e acho que a realidade da pandemia do Covid-19 fez com que a gente tivesse ainda mais desafio para tocar. Eu construí um conselho político que se reunia mensalmente, e aí era tiro, porrada e bomba, como a gente fala, porque a gente junta forças, movimentos sociais, coletivos que não tinham nenhum espaço. É muito importante a gente estabelecer esses espaços de diálogo para ir construindo, acumulando as nossas sínteses. Isso falta muito na esquerda, e eu me proponho a ser uma parlamentar que seja ponte, que seja tambor de ressonância dessas discussões e área de convergência de nossas ideias e da construção de programa. Isso foi o meu maior diferencial, sem dúvida alguma. Ter lideranças, conexões e relação com os territórios foi fundamental para essa expressiva votação que a gente teve hoje. Falando de esquerda de modo geral... Não, mas a Carmen, como é que ela pode participar? Carmen, te falar que eu vou manter o meu conselho, te faço um convite para participar desse conselho político, e a gente está querendo investir numa novidade, Carmen, que se chama o nosso gabinete itinerante. Como é que a gente vai fazer que esse gabinete não se encastele na Câmara e vá rodando, circulando a cidade com a nossa combizinha volante. Boa! Quero que você receba a gente muito e discuta a política aí. Um vereador é perfeito, para um vereador isso é perfeito. Vai lá ver isso mesmo. O artista tem que ir aonde o povo está. O vereador também. Claro, é o artista, no caso. Né? Vocês vão ver a nossa combizinha rolando, com musiquinha, com som, com discussão, com roda de rima. E é uma Kombi mesmo? É uma Volkswagen mesmo? É uma Kombi Volkswagen?
Exatamente. Porque Volkswagen é o carro do povo. É o nome. Muito bom. Claro. E vamos combinar que é barato, né? O único carro possível da gente bancar. Muito bom. E a esquerda? Fantástico, Renato. Fantástico, Claro, muito bacana. Claro. Regina, essa avaliação, a gente ainda estamos amadurecendo, né? E não temos uma síntese clara do repertório que a gente conseguiu provocar, estabelecer nesse resultado eleitoral, não. Eu acho ainda... Calma aí que eu recebi uma ligação. Som? Baixou o som, Baixou o som. Mas a gente vai te ouvir mesmo que seja de cabeça para baixo. Você está na vertical agora. Tem um gato aqui. Acho que ela deu uma congelada. Porque quando ela está no celular, aí toca. É que quando o telefone toca, interrompe. Pronto. É terrível. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Está ótimo. Tá. Porque eu queria fugir da análise, aí combinei uma ligação na hora. Brincadeira. O que eu avalio? É muito cedo para dizer, mas alguns apontamentos são importantes da gente fazer sim. O primeiro deles é que a esquerda ainda não apresentou a maturidade que deveria ter apresentado para derrubar o Bolsonaro em 2022. E por que eu estou falando isso? Nós deveríamos ter minimamente disputado de forma mais inteligente a ampliação das bancadas de modo geral. Eu, claro, né, faço aqui as minhas janelas em relação ao PSOL, Rio de Janeiro, que mesmo muitos analistas políticos dizendo que iriam diminuir, ele consegue ampliar em uma cadeira e já num resultado eleitoral muito bom para o contexto político difícil que a gente enfrentava de pandemia e de toda a dificuldade política que se tinha. E, claro, né, o avanço da bancada do PSOL em São Paulo também demonstrando muito a força de Boulos e a discussão dessa renovação na política que se faz necessária. Muitos quadros negros e LGBTs bem votados ou eleitos, né? A gente tem aí 44% das candidaturas de maior alcance eleitoral negros nas principais capitais, de fato, tendo sido eleitos. Eu estou dentro dessa conta. Então, qual é o cálculo que a esquerda precisa fazer? Se bota dinheiro e tempo de TV nos quadros com lastro político e que tem identificação com o povo, dá pé, vale a pena investir. Com representatividade, vale mesmo. Exato. Candidaturas envelhecidas, desconectadas da vida da população, que a máquina tenta impor, diminuem a sua capacidade eleitoral ou não são eleitos. É um recado importante que a esquerda toma de norte a sul do Brasil. Mas, por outro lado, a direita, a ultradireita fascista, como dizem os mais jovens aí das redes sociais, do Black Twitter, floparam, não foram bem. Acho que o termômetro aí do Rio de Janeiro é super importante e se traduz na ampla maioria das principais capitais brasileiras. O PSL aqui no Rio só faz uma cadeira. O resultado eleitoral de Carlos Bolsonaro é menor, 31 mil votos menor, se não me engano, do que o de 2016. A sua mãe, não sei se é mãe, enfim, não acompanho muito a família Bolsonaro, mas eu sei que ele tinha uma mãe, uma madrasta candidata. Não foi nada bem. Então, o vídeo de apoio ao Bolsonaro não dá necessariamente um bom resultado eleitoral. O que está valendo e qual é o saldo inicial aí desse período eleitoral, na minha opinião? Ganhou o voto da experiência, tanto na esquerda quanto na direita. Quem é conhecido e quem já tem pautas claras na sociedade, levou. A gente tem aqui na Câmara de Vereadores Chico Alencar, Lindbergh, Tarcísio, Laura Carneiro, César Maia, Tereza Berger. A gente tem 2/3 de recondução na Câmara de Vereadores. Então, na minha opinião, venceu quem é conhecido ou quem tem experiência parlamentar, exercício parlamentar. As novidades vieram no lastro de quem já tinha alguma projeção na sociedade local.
Thaís Ferreira, no PSOL, com uma votação expressiva aí, né, para essa conjuntura, 14 mil votos não é menor, fez uma brilhante participação em 2018 e teve, claro, um recall, que a gente chama, um retorno desses votos, na sua grande maioria aqui no Rio de Janeiro. A Tainá é uma militante velha de guerra aqui na cidade. Ela foi bem votada pela esquerda tradicional, né, pela militância petista, pela militância do campo progressista, e conseguiu furar bolhas, falando da vida concreta da população, falando da cidade, falando do Covid, falando das mães, fazendo um debate de programa. Então, qual é a minha dica? Esquerda, construa a unidade fazendo uma agenda programática. Isso está dando voto, isso está convencendo mentes e corações. Quem vê lacre não vê corre. A esquerda precisa correr muito para esse 2022. Verdade. E mesmo as pessoas mais velhas dos partidos que foram eleitos, elas têm ficha de trabalho, de serviços prestados. É gente muito competente. Um Suplicy, por exemplo, em São Paulo, ou o Chico Alencar aqui, ou o Lindenberg, é gente com trabalho reconhecido e tal. Então, na verdade, eu acho que é uma mistura saudável. O melhor que as gerações anteriores têm para oferecer está ali. Mas também eu senti isso, assim, muito sangue novo de verdade. Gente com garra, com sangue nos olhos, como dizia o Conde, né? Com sangue nos olhos, querendo fazer as coisas acontecerem, mas também com muito lastro e preparo, porque eu acho que isso é fundamental. Como você falou, você não apareceu. Não é tanta surpresa, porque você está construindo essa candidatura junto com o seu pessoal, sua equipe, há anos e anos e anos. Isso é fruto de trabalho, isso tudo é fruto de muito trabalho. Mas eu acho que o seu recado para a esquerda é perfeito. Menos olho para as máquinas partidárias e olho para a militância real que está sacudindo. Né? Ali você tem grandes resultados eleitorais. Você tem toda a razão. Olha só, gente, muita gente aqui, Tainá, dizendo como o seu sorriso é gostoso, como você é simpática, como todo mundo adorando a sua participação, mas eu sei, e eu conversei isso com o Chico antes de você vir, o Chico falou, não, a Tainá vai, mas ela está super cansada, ela está exausta, então ela não vai poder ficar muito tempo, então, a não ser que você queira, mas eu queria te liberar e te dizer, te agradecer muitíssimo de você ter vindo aqui depois de todo esse trabalho, essa trabalheira, mas foi uma maneira de você comemorar com a gente, nós estamos muito felizes por você, e uma hora que você estiver mais descansada, você volta com calma aqui para a gente conversar sobre tudo isso. Claro, vamos tocar mais essa discussão de Brasil. Eu estou muito preocupada, na verdade, como é que a gente cria não só hegemonia na sociedade na derrubada do fascismo e do bolsonarismo. Eu acho que é uma discussão importante que eu quero retomar aqui com vocês. Quero voltar para falar de segundo turno, o que a gente tem que bater no Eduardo Paes, o que a gente tem que bater no Crivella. Essa história de voto crítico eu não quero conversar hoje, porque é polêmico. É muito. Mas um voto fora Crivella e uma discussão sobre o programa que a gente quer para o Rio de Janeiro é fundamental, né? E que a gente acumule forças e que a gente faça uma oposição coerente, séria, qualificada, e daqui da minha parte saibam que eu vou ser uma vereadora arretada na discussão da cidade, que eu gosto tanto. Nós temos certeza que está contando lá com a Câmara. Né? A melhorar muito. Vamos embora. Um beijo muito demais. Um beijo. Quem quiser fazer uma pergunta, @TainaDePaulaRJ em todas as redes, tá? Tá bom. E beijo, Regina, Renato, Miguel. Obrigada demais. Tchau, querida. Beijo, até. Gente, é a maior alegria, né? A gente. Eu gostei dela, não quero me meter na discussão do voto crítico agora, porque isso é polêmico. Deixa para a próxima semana. Porque, olha, eu estou deixando os memes discutir essa questão. Os memes estão deliciosos. O que eu vi, o melhor que eu vi é... Como as pessoas Dudu vão é pilantra, mas é meu amigo. Essa foi o que eu achei mais engraçado. Dudu é pilantra, mas é meu amigo. Pelo amor de Deus. Eu acho que é um sinal de maturidade política. Não adianta, a gente tem que passar por isso agora. Não tem jeito. Claro, senão a gente vai pagar. E passar com humor, porque eu acho que os memes são geniais. Dudu é pilantra, mas é meu amigo, é muito bom.
Eu vi Vocês viram outro as roupas para votar no Dudu, né? era isso que eu ia Várias falar. formas de disfarce. Figurino para votar domingo, todo escondido, máscara. Maravilhoso. Ainda bem que tem que usar máscara, é obrigatório. Aproveita, bota um óculos escuros, um boné e pronto, e vai à luta. Não precisa nem tapar o nariz, né? Você já vai com ele fechado pela máscara. Tapar o nariz, vota. Agora, gente, teve muita abstenção, né? Eu acho que por causa da Covid, mas muito voto em branco, voto nulo também. Eu não sei na de vocês, mas na minha sessão, no horário de velhinhos, não tinha cuidado, separação, distanciamento social, não. Ninguém mediu a temperatura. Na minha tinha. Eu fui ludibriado para a história de horário de velhinho, porque estava todo mundo lá. Era um horário que deveria ser o horário inteiro, prioridade para os mais velhos. Havia uma prioridade para os mais velhos, mas os mais jovens também estavam lá. E estava todo mundo junto. Distanciamento social nenhum. Nenhum. Fiquei preocupado. Fiquei pensando, só vou votar no segundo turno, porque Dudu é pilantra, mas é meu amigo. Porque senão não ia, não. É verdade, é verdade. Agora, a gente tem que ver aqui, a gente sabe que a Manu, lá em Porto Alegre, está sofrendo muitos ataques, ataques violentos mesmo, que ela conseguiu desfazer, ela falou isso aqui para a gente, quando ela veio aqui, desfazer milhares de fake news. Mas agora a carga vai ser mais pesada em cima dela, né? Ela foi muito prejudicada, né, pela saída de um dos candidatos, né, que acabou direcionando os votos para o outro candidato, mas eu fiquei surpreso com o resultado. Eu achei não tão, né? A gente esperava mais, né? A gente esperava mais. Sou mais conservador. Eu imagino o seguinte: na verdade, no Brasil todo, o Brasil é um país machista. A Manu, ela representa, por exemplo, o que eu vou dizer assim, ela é uma menina jovem, tem um rosto de jovem, ela representa uma ameaça para muitos homens. A gente conhece pessoas que consideram a Manu uma ameaça pessoal. Nunca vão dizer isso, nunca vão falar, mas elas consideram, elas se sentem extremamente inseguras diante de uma mulher feita Manu. Absurdo, mas isso está atrapalhando. É verdade, mesmo a própria esquerda tem gente assim que às vezes não sabe, nem tem consciência disso, mas está entranhado, entendeu? E a gente, e as mulheres sabem da disso. Vera aqui, ó. A Vera Barbosa aí. Que dureza botar no paz, eu vou de boa. Você deve morar em São Paulo. Né? Inveja de vocês, mas eu acho que até as mulheres têm esse problema de aceitar a Manu. Entendeu? As mulheres com um mandamento herdado muito forte, é um mandamento muito forte esse, o mandamento do machismo estrutural, elas não se valorizam, elas não se acham capazes, é uma coisa, ela tem que romper com muitas barreiras. E tem um ressentimento também, né? Ela tem aquela liberdade, por que eu não consigo ter, no fundo, quer dizer, tem que ir para o divã para tratar isso. Agora, bateram na filha dela, batem no marido, batem nela, é uma coisa surreal. É horrível, mas a gente tem... muito bem, ô moça danada. Ela é danada. Mas as mulheres, olha, mulheres que trabalham, que, enfim, sabem, é sempre assim, você tem alguma... você quer reivindicar algum cargo, alguma postura, ou você tem um cargo, sempre, às vezes é uma oposição assim, meio sutil, mas está lá e é forte, e a gente sabe. Então, Manuela, tem isso, tomara que ela consiga, né, todos os apoios que ela puder lá em Porto Alegre, que ela consiga vencer, porque vai ter mais uma leva de fake news aí, e vamos torcer também. Agora. Ela é muito sólida, teremos debates, ela é muito sólida em debates. É uma menina... E o que vocês acham dessa investigação sobre a invasão ao TSE? Isso pode resultar em alguma coisa antes das eleições? É uma pergunta que eu sei a resposta, mas eu estou perguntando a você. Acho que não, mas... Resultar não vai resultar em nada, não vai resultar, não. Quem é o principal suspeito? Mas olha, eu vou ser honesto, o principal suspeito é a incompetência geralmente associada ao bolsonarismo. Além de fazerem a coisa, fazem mal, entendeu? Então... Não, mas eu acho, gente, que isso também abre uma brecha, abre um caminho aí para chegar na 22. Olha só, tá vendo? Não falei que tinha... O mesmo esquema do Trump. O Trump começou a falar de eleição fraudada antes de 2016.
É. Ele falou que se ele não ganhasse, era fraude. Ele já O começou Bolsonaro dizendo tentou fazer a mesma coisa aqui, mas sem a mesma inteligência. coisa. Então, essa é a estratégia da direita mundial, que ela é assim, ela tem que mostrar que a democracia não funciona, está errada do jeito que ela está existindo aí. Nós sabemos que está errada, mas é noutra direção. Falta é representatividade. E eles acham que tem representatividade demais. Pode reparar que é sempre na direção de cortar votos. Eles querem cortar votos. Eles não gostam da democracia, eles não gostam de voto. É uma coisa antipática. Mas é uma estratégia da direita mundial. Não existe mais esse pessoal caboclo, isolado, uns caipiras querendo, não. Esse pessoal é idiota, mas é idiota articulado internacionalmente. É verdade. Enfim. É isso aí. Gente, tinha muito assunto ainda para a gente, mas já chegou aqui na nossa hora. Vamos deixar ainda muita coisa. Semana que vem ainda vai ser antes do segundo turno. Vamos ter mais assunto ainda. Não sei se vocês querem ainda trazer alguma coisa antes da gente acabar. Temos alguns minutinhos. Eu só quero dizer que a Tainá é a confirmação, né, desse caminho mais feliz, entendeu? Desse caminho mais simpático, mais inteligente, entendeu? É a escolha perfeita. É difícil quando você vê um candidato assim, quando você vê uma vereadora assim, você sabe de onde ela é, onde é que ela pertence, entendeu? A direita não jamais chegará a esse padrão de simpatia, de inteligência, de imagem, de impressão causada, entendeu? Bom, então, é sinal que nós estamos do lado certo, eu fico muito feliz por ela. Quando fazíamos manifestações, eu fui nas nossas e vi as deles, dava de cara, você olhava assim, as nossas são muito mais divertidas do que as deles. Muito mais divertido. Todo mundo nas manifestações dele veste verde e amarelo e são louros de olhos azuis. As nossas são gente de todas as cores, formatos e opções que existem no planeta. E as pessoas estão sempre rindo, se divertindo. Isso se reflete, sim, nos militantes. Na verdade, uma Erundina, ou uma Tainá, uma Renatinha Souza, com esse astral, esse tipo de vida, o próprio Lula, com esse astral estar de bem da vida, é o lado certo. Está do lado certo. É o que nos consola, na verdade. É verdade. Mas olha só, antes da gente sair, eu fui verificar lá, a gente tem ainda um tempinho aqui antes do próximo programa, as pessoas estão pedindo muito para comentar essa história do livro do Obama. E sobre isso, eu queria começar falando uma coisa, depois passo para vocês, que é o seguinte, tudo que a gente leu sobre o livro do Obama foi através de pessoas comentando. Então, na entrevista do Pedro Bial, na Folha de São Paulo, foi entrevistas que eles deram e comentando o livro. A gente não leu, eu pelo menos não li, acho que vocês também não. Então, isso faz uma diferença grande. Então, queria saber se vocês querem comentar. Quero dizer algumas coisinhas, é o seguinte. Uma, óbvio, eu quero destacar a outra coisa que o Obama disse, que nem o Bial conseguiu esconder, que é o fato de que o Obama sabe que o Lula retirou o país da lama. O Lula fez um milagre no Brasil com a inclusão fenomenal de brasileiros na existência e tal. Essa é a coisa que eu quero destacar aí, que está no livro também. A outra, o Obama é parte do golpe que derrubou a Dilma. O Obama é parte da estrutura que roubou os notebooks da Petrobras e que, portanto, tramou o golpe com 10 anos de antecedência. Eu não podia imaginar ele dizendo outra coisa, a não ser que o golpe que o Departamento de Estado americano ajudou a dar incluía manter Lula preso, acusado de corrupção. É o modus operandi desses golpes. Então, não esperava uma coisa diferente. Gostei de ver o Bial tendo que fazer esse papelão de novo. O arauto. Né? Daí eu ter feito aquela charge também do Corvo com os olhos da Rede Globo, porque é o arauto do fim da esquerda. O eterno arauto do fim da esquerda que não acaba. Nem o Lula, nem o PT. Pelo contrário, o PSOL não veio para diminuir o PT. O PSOL veio para ficar atacado do outro lado também. Agora são 2 movimentos, ou 3, ou 4. Mas então, eles estão agindo como se... Eles elegeram o PSOL como a esquerda aceitável. Não é verdade. Não, eles não aceitam, não. Porque, na verdade, quem deu trabalho na Câmara dos Deputados, na Alerj aqui, para miliciano aqui no Rio de Janeiro, foi a Renatinha, que deu um trabalho
Não, mas isso que o Miguel está falando é verdade, é por enquanto. Sim, por enquanto. Eles estão tentando fechar esse negócio. PSOL, apoiaremos vocês se vocês ajudarem a gente a morder o PT. Pelo que a Tainá estava conversando, e pelo que eu converso também dentro do PSOL, com pessoas de lá, eles conversam muito mais do que a imprensa leva a crer. Isso é uma palhaçada que a mídia dividir para melhor governar é uma coisa antiga e velha. Não vai funcionar, porque esse tipo de articulação é mais pela base do que eles imaginam. Em relação ao Obama, o que eu queria falar é o seguinte, que a gente adoraria que o Obama não tivesse falado isso, entendeu? Porque ele tem uma imagem tão positiva pelo fato de ser jovem, de ser negro, entendeu? De ter de ter modernizado o governo americano, mas a gente não pode esquecer que ele comandou guerras, ele comandou o golpe aqui, ele, como o Aroeira falou, ele andou espionando a Petrobras, a Dilma, Lula, é óbvio. E aquilo ali é uma maneira que os americanos... disso. É uma maneira que os americanos têm de continuar sendo americanos, entendeu? Eles se arvoram a posição de xerifes do mundo, então ele disse uma coisa do Lula, positiva, mas aí ele tem que dizer outra, que é aquela coisa da imparcialidade, também aquela ideia hipócrita de que eles são imparciais em relação ao mundo. Eu achei muito deselegante dele dar essa opinião sem embasamento, entendeu? Sem dizer, não, consta não existe. Ele falou rumores, né? As pessoas já disseram. Ele fala isso, rumores. Você tem que ter provas, entendeu? Senão fica quieto. Mas mesmo rumores, ele está dizendo, é o Obama falando, entendeu? A gente não pode desconsiderar o efeito. Mas vou dar o seguinte desconto. Ele lê a mídia brasileira como ele lê a mídia americana. Ele não sabe o erro que ele está cometendo. Não sabe. De longe, mas nem de longe. Ele está cometendo os fatos. Mas nem de longe. É um grande engano. Temos que explicar isso para ele também. Sabe o Bial, esse aí que está te entrevistando, e assim por diante. Não dá, né? Mas olha só, eu acho que naquele momento que ele cumprimentou o Lula, eu acho que ele estava sendo autêntico, eu acho que realmente ele admirava e admira, mas aí deve ter levado ali uma... A Terezinha falou que ele pregou um papel de michuta atrás das costas do Lula. O Celso Amorim também fala isso, né? Quase aquele alvo, né? Aquele papel pegou alvo. Pegou alvo. Ele apontou, esse cara aqui, ó. Peguem ele. Vai em cima dele. Não, eu acho que ele estava mesmo encantado, aí depois falou, não posso. Mas olha só, gente, vamos encerrar aqui. Eu quero encerrar recomendando, mais uma vez, quem puder entender inglês ou conseguir achar a tradução em espanhol do vídeo do Michael Moore, é bem legal. E quero encerrar com essa frase aqui da Rô Fonseca, Erundina é nosso Mujica. Adorei isso. Concordo, Erundina é nosso Mujica. É verdade. Grande cabeça, grande coração, sábia, grande militante histórica, é o nosso Mujica. E foi uma excelente prefeita de São Paulo, Olha só, gente, muito obrigada a todos que acompanharam a gente aqui na nossa conversa. E até a próxima quarta-feira. Não deixem de aparecer na próxima quarta, às 17 horas. E um beijo, Miguel, um beijo, Aroeira, e até semana que vem. Beijo, gente. Aroeira, semana que vem, vai tocar para a gente terminar com música, entendeu? Ele legal. Boa. Não, vou tocar um chorinho. Estou esperando com ansiedade. Vou tocar um chorinho. Isso aí. Tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijão, gente. Até a próxima.